Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais essenciais da física, que é a força. Dá para pensar nela como a arquiteta invisível por trás de todo e qualquer movimento que existe, sabe? Desde uma simples maçã caindo até a colisão de galáxias inteiras. Então vamos lá! Para começar, uma pergunta. O que é que um livro paradinho ali na mesa tem em comum com um planeta girando em órbita a milhares de quilômetros por hora? À primeira vista, parece que nada, né? Mas a física nos mostra uma conexão que é, no mínimo, surpreendente. E a resposta é essa aí: forças. Os dois cenários, por mais diferentes que pareçam, são completamente dominados por um balé de interações invisíveis. E entender esse balé, bom, é o primeiro passo para entender como o universo funciona. Então, vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes da gente conseguir desenhar essa tal planta baixa de qualquer situação física, a gente precisa entender o nosso principal material de construção. Afinal, o que é uma força? Olha, a definição mais direta é que força é uma interação, é um empurrão ou um puxão. A palavra-chave aqui é interação. Força não é algo que um objeto tem, mas sim algo que um objeto faz em outro, ou que um ambiente faz nele. É uma ação. E as propriedades da força são bem interessantes. Primeiro, ela é o que chamamos de vetor. Ou seja, não adianta só saber o quão forte é o empurrão, é preciso saber para onde ele está indo. E as forças se dividem em duas grandes categorias: as de contato, tipo empurrar uma caixa, e as de longo alcance, como a gravidade, que age sem precisar tocar em nada. Vamos voltar para o nosso exemplo do livro na mesa. Ele é perfeito para a gente começar a analisar o estado mais simples de todos, o equilíbrio. Pode até parecer que não tem nada acontecendo ali, mas, na verdade, tem uma batalha invisível rolando. A primeira combatente nessa batalha é a força gravitacional, que a gente conhece popularmente como peso. É a Terra, uma força de longo alcance, o tempo todo puxando o livro para baixo, em direção ao centro do planeta. Mas o livro não cai, certo? Por quê? Porque a mesa reage. Ela faz uma força de contato para cima chamada de força normal. E normal aqui não é de comum, é um termo da geometria que significa perpendicular. Ela sempre empurra para fora da superfície, impedindo que o livro passe através dela. E isso nos leva à ideia de equilíbrio. Quando o livro está parado, a força normal para cima tem exatamente a mesma intensidade da força peso para baixo. Uma anula a outra. É como um cabo de guerra perfeito, sabe? A força total, a resultante, é zero. E por isso, não há mudança no movimento. Certo, o equilíbrio é legal, mas a física fica mesmo dinâmica quando esse equilíbrio é quebrado. Então, vamos complicar um pouco o nosso cenário e botar aquele livro para se mover. Agora, imagine que a gente amarrou uma cordinha no livro e começou a puxar. Essa força que a corda transmite é o que chamamos de tensão. É uma força de contato que sempre age na direção da própria corda. Só que no momento em que a gente começa a puxar, uma outra força entra em jogo para resistir, o atrito. Ele vem da interação entre a superfície do livro e a da mesa. O atrito sempre age na direção contrária ao movimento. É ele que torna tão difícil arrastar móveis pesados pela casa. E é super importante saber que existem tipos diferentes de atrito. O atrito estático é aquele teimoso, que a gente precisa vencer para começar a mover alguma coisa. Ele vai aumentando até um limite. Depois que o objeto desliza, quem age é o atrito cinético, que costuma ser um pouco mais fraco. É por isso que o primeiro empurrão é sempre o mais difícil. Então já falamos de peso, força normal, tensão, atrito, ufa, é muita força agindo ao mesmo tempo. Como é que a gente organiza essa bagunça toda de um jeito claro? É aí que entra a ferramenta mais importante da mecânica. Vamos ver como ela funciona. A questão é, como um físico pega uma situação complexa, como o nosso livro sendo puxado, e transforma num problema que dá para resolver? Como é possível criar um mapa claro de todas essas interações? A resposta é o diagrama de corpo livre. É uma ferramenta visual que é, incrivelmente poderosa. Basicamente, isola-se o objeto de interesse, ele é representado como um pontinho, e a partir daí são desenhadas setas, os vetores, para cada força que atua nele. E o pulo do gato está no passo 4. Só entram no diagrama as forças que o objeto sofre e não as que ele causa. Com o diagrama de corpo livre em mãos, a gente para de só descrever o mundo e passa a ser capaz de analisar e até prever o comportamento das coisas. É assim que se começa a enxergar o mundo com os olhos de um físico. Então vamos só recapitular as 4 forças principais que a gente viu. O peso, que age à distância.
e as 3 de contato. A normal, que dá o apoio, a tensão, que puxa, e o atrito, que resiste. Todas elas podem ir direto para o nosso mapa, para o nosso diagrama. E aqui tá a beleza da coisa. Essa mesma ferramenta, esse mesmo método de desenhar setinhas a partir de um ponto, nos permite analisar tanto a caixa deslizando na mesa, quanto aquele planeta em órbita que a gente falou lá no comecinho. A complexidade do mundo real acaba sendo simplificada por essa planta baixa tão elegante. E para a gente fechar, fica a reflexão. Pensa só. Nesse exato momento, um verdadeiro cabo de guerra de forças invisíveis está acontecendo ao nosso redor, no nosso próprio corpo, mesmo em repouso. As ferramentas para começar a desenhar esse mapa, bom, a gente acabou de ver. O que será que esse mapa revelaria, hein?